Não sei se você tem Bíblia aí com você, não sei se você tem Bíblia aí na sua casa. Eu queria ver se você pode e se você consegue abrir ela no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 18, a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 18, e nós vamos prosseguir a partir do verso 1, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto você vai procurando a palavra, vou deixar alguns pequenos recados muito rápido para você. Irmãos, amanhã tem culto, amém? Nós vamos estar no culto online, no culto de jovens, né? Nós vamos estar na Geração Ministro a partir das 19 horas. Vai estar aqui junto, né, com a gente o presbítero Lázaro, vai estar, né, comandando. Vai ter muito louvor, muita adoração vindo da parte do Senhor. Eu creio e tenho a certeza que será uma noite poderosa. Eu creio e tenho a certeza que será uma noite única. Amanhã, às 19 horas. E no domingo, também às 19 horas, estaremos no nosso culto de ação de graça. Estaremos no nosso culto de ação de graça, no momento ímpar, no momento maravilhoso, vindo da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Vamos para a palavra, em nome do Senhor Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 18, a partir do verso 1. Aleluias. A minha Bíblia, ela tem um título, irmãos. Paulo faz tenda e prega Jesus. Amém? Vamos começar a leitura, que começa assim a partir do verso 1. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas rumo para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com a sua esposa Priscila. Pois Cláudio havia baixado um decreto. Coloca essa palavra no seu coração. Cláudio tinha baixado um decreto, intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo, então, foi visitá-los. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois era fabricante de tendas. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto os judeus quanto os gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Diga glória a Deus. Contudo, como estes se opuseram e proferiram insultos graves, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou: caia sobre a sua própria cabeça toda a responsabilidade das vossas faltas. Eu estou inocente quanto ao meu dever, e de agora em diante vou dedicar-me aos gentios. Então, saindo da sinagoga, Paulo dirigiu-se à casa de Tício, o justo, homem que obedecia a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Cristo, administrador da sinagoga, creu no Senhor, e ele e toda a sua casa, e da multidão dos coríntios que ouviram, muitos criam e eram batizados. Diga graças a Deus. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenhas medo, continua pregando e não se cales. Ou continua pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma dessas pessoas ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus ao povo.
Aleluia, irmãos. Curva sua cabeça onde você está. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a direção do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Grande Deus, tremendo e soberano Pai, aqui nos encontramos diante da Tua palavra, nos encontramos diante da Tua promessa. Que nesse instante, neste momento, Senhor, essa palavra venha ser verdadeiramente uma espada de dois gumes, para dividir, Senhor, a nossa mente, estruturas e corações. Que essa palavra, Senhor, através dos cabos, da via, Senhor, através das redes sociais, venha estar penetrando em cada coração. Que os filhos que aí estão conectados, Senhor, nesse instante, neste momento, venham estar recebendo essa palavra com grande poder e unção. Não palavra partida de mim, do homem, não palavra partida da minha carne, mas sim verdadeiramente gerada pelo Teu Espírito. Senhor, nós não estamos unânimes dentro do mesmo templo, mas nós estamos unânimes diante do mesmo Espírito, porque o mesmo Espírito que está operando aqui, também está operando em cada casa, em cada família. O mesmo Espírito que revela aqui, está revelando sobre cada casa, sobre cada família. O mesmo Espírito que está bradando sobre esta nação, também está verdadeiramente, Senhor, exalando a essência sobre toda a face da terra. Assim como a Tua palavra nos ensina, que o Espírito está à terra, sobre toda a terra, a procurar verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Senhor, então eu te peço de todo o coração, que essa palavra ela venha fluir do Teu trono e que haja verdadeiramente uma essência única, uma essência verdadeira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, essa passagem do livro de Atos dos Apóstolos é algo muito interessante. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo trabalhando, fabricando tendas. Muitas das vezes nós usamos essa palavra, fabricando tendas e fazendo mais tendas, estendendo tendas. Muitas das vezes nós usamos essa palavra quando nós abrimos mais uma igreja, ou quando uma igreja é aberta, ou verdadeiramente quando nós saímos de um ambiente menor e partimos para um ambiente maior. Eu me lembro muito bem de quando nós saímos de um ambiente menor de culto e viemos para esse ambiente que é um pouco maior. Eu lembro muito bem da palavra que foi lançada aqui pelo pastor Marcos, o marido da pastora Celeste. Quando ele chegou, ele falou assim: a tenda está se aumentando. Por quê? Porque o espaço onde nós estávamos era um espaço pequeno, e agora a tenda está aumentando para que mais vidas e mais almas possam se chegar. Então muitas das vezes nós usamos esse argumento quando abrimos uma igreja ou quando nós vamos para uma igreja maior. Mas só que aqui também dentro da palavra, olhando verdadeiramente com um olho carnal, Paulo era fabricante de tenda. E nós sabíamos que naquele tempo, muitas das vezes, as pessoas não tinham uma estrutura de alvenaria. Muitos verdadeiramente moravam em tendas. Então era um negócio verdadeiramente próspero. Era algo que gerava dinheiro. Eu acredito que poucos eram que tinham dom para fazer tendas. Poucos eram aqueles que tinham dom de trabalhar com essas tendas. E Paulo verdadeiramente chega em Roma, verdadeiramente, e ali ele começa a fabricar o quê? Tenda. Aliás, ele vai para Corinto e ali ele começa a fabricar tendas. Mas como todo estrategista, como todo missionário que é um homem estrategista, Paulo não estava ali somente fabricando tendas. Paulo ele estava ali fabricando tendas, trabalhando e também ao mesmo tempo pegando neste momento para poder pregar a palavra de Deus aos judeus. E ali Paulo fica dedicando o seu tempo a pregar o evangelho de Jesus Cristo, para declarar que o Senhor Jesus é o Messias. Pastor, quem é o Messias? O Salvador, o libertador de Israel, mas não só Israel, mas o libertador de todo mundo. E Paulo aproveita esse momento para ir às sinagogas. Pastor, o que é uma sinagoga? Um pequeno ponto de pregação. Eu vou dar um exemplo claro para você. Aqui, se nós fôssemos judeus, aqui seria uma sinagoga. A outra igreja lá em cima seria uma outra sinagoga. A outra igreja lá embaixo seria uma outra sinagoga. Então eram pontos de pregação.
E Paulo ia às sinagogas pregar o evangelho e falar de Jesus Cristo. Muitos que ali estavam acreditavam, recebiam a palavra e verdadeiramente reconhecia que Jesus é o Filho de Deus. Mas controvérsia, como dentro de muitas igrejas, como dentro de muitos lugares que pregamos e falamos do amor de Jesus Cristo, muitos também não acreditavam, porque verdadeiramente a postura religiosa estavam dentro dos seus corações, e isso fazia os seus corações ficarem totalmente endurecidos à palavra de Deus. Só que quando Paulo percebe que muitos não estão recebendo a palavra, ele bate sim a poeira dos vossos pés, sacode a sua roupa, isso é um gesto declarando que a partir de hoje o sangue de vocês não vai pesar sobre a minha cabeça, e eu estou desistindo de pregar o evangelho para os judeus, estou indo pregar para os gentios. Pastor, quem era o gentio? Vou resumir para você: aqueles que verdadeiramente não tinham uma promessa de salvação, porque muitos se declaravam que a salvação viria dos judeus, mas só que eles muitas das vezes interpretavam mal, que a salvação era somente para os judeus. Não, a salvação viria dos judeus. Jesus era judeu, e a salvação estava vindo dele, não somente para os judeus, mas para cada um de nós, e também para os gentios. Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, eram homens sem promessa. E Paulo sai para pregar para os gentios, porque os judeus verdadeiramente não queriam receber a palavra de Deus. E Paulo sai para pregar para os gentios, de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. E quando Paulo sai para pregar para os gentios, no verso 9, Paulo tem uma visão. Numa certa noite o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo: não tenha medo, continue pregando e não o quê? Te cales. Irmãos, quando nós temos uma visão vindo da parte de Deus, o que nós compreendemos com isso? Abraão, quando teve uma visão vindo da parte de Deus, quando Deus falou com Abraão, falou assim: Abraão, sai da tenda e olha para os céus e conta as estrelas dos céus, se tu podes. Essa será a sua posteridade, ou essa será a sua geração. Quando Deus estava falando para Abraão sair da tenda dele e olhar para os céus e encontrar as estrelas dos céus, Deus estava o quê? Tirando Abraão de um momento que ele estava prostrado, e Deus estava levantando a cabeça dele e mostrando: ao Abraão, a promessa que eu tenho para a sua vida é grande, a promessa que eu tenho em direção à sua história, ela é gigante. Então olha para os céus, para de andar cabisbaixo e anima, porque o que eu estou prometendo verdadeiramente eu vou cumprir. E com Paulo não foi diferente. Quando Deus fala para ele: não tenha medo, continua pregando e não o quê? Te cales. Porque o Senhor é aquele que sonda corações, irmão. O Senhor é aquele que sonda pensamentos. Eu acredito que Deus estava animando o coração do apóstolo Paulo. Eu acredito que o Espírito estava animando o coração do apóstolo Paulo, falando: não tenhas medo. Porque verdadeiramente nós vamos pregando a palavra de Deus, nós vamos falando do Evangelho de Jesus Cristo, e nós começamos a entender que muitos não começam a receber. Só que aí Deus começa a nos levar para um outro povo, Jorge. O Senhor começa a nos levar para os gentios. Hoje, entre aspas, os gentios vai ser quem para nós? Vai ser os traficantes, vai ser as prostitutas, vai ser os moradores de ruas, aqueles que verdadeiramente estão sim sentados na sarjeta. Só que a hora que Deus fala para a gente ir para os gentios, a hora que Deus fala para a gente ir para aqueles que verdadeiramente, aparentemente não têm uma promessa, a hora que nós vamos para esses tipos de pessoas, nós ficamos com medo. E dentro de nós ficamos perguntando: como vai ser? Como vai acontecer?
Será que eles vão rejeitar a palavra assim como os religiosos rejeitam? Será que eles vão rejeitar Jesus como os religiosos rejeitam? Como os judeus rejeitam? Eu acredito que nós como carne, sim, nós como carne, bate esse medo em nossos corações. Mas em todo tempo o Senhor está falando o quê? Não tenhas medo. Em uma visão a Paulo o Senhor fala, não tenhas medo. Se o Senhor está falando para ele não ter medo, porque alguma coisa estava sendo gerada dentro do coração dele. Um espírito de medo estava batendo dentro do coração dele. Mas o Senhor falou, não tenhas medo. E aí ele fala assim, ó, continua pregando e não o quê? Te cales. Uau, Deus é tremendo, irmãos. O que Deus fala para ele, irmão? O que Jesus fala para Paulo? Não tenha medo e também não te cales. Sabe por quê? Muitas das vezes o peso da religião, o peso daqueles que dizem que sabem alguma coisa, tenta nos calar, irmãos. Às vezes pela nossa simplicidade de início de ministério, pela nossa postura até mesmo física, muitos vão olhar e vão declarar, você não pode pregar o evangelho, eu não aceito o que você prega, eu não recebo aquilo que você tem pregado, eu não vejo Deus na sua vida. Muitas das vezes você vai ouvir tudo isso, mas tem uma palavra liberada em direção ao meu, ao seu coração. Jesus fala assim, não tenhas medo. Jesus fala, não tenha medo, continua pregando, continua na mesma postura, continua falando do meu amor. Leve a palavra aos gentios, traduzindo, leve a palavra àqueles que verdadeiramente, que sentem dentro do coração que para eles não tem salvação. Continua pregando, falando do meu amor, continua falando de mim na maior simplicidade possível. E não te cales, porque muitas das vezes nós achamos que nós não somos capazes, que muitas das vezes a nossa eloquência, as nossas palavras não são tão persuasivas, não vão convencer, e muitas das vezes nós ficamos com tanto medo, que nós preferimos ficar com medo e calado. Mas irmãos, nós não fomos gerados para ficar calados, nós não fomos gerados, irmãos, para ficar estagnado e nem tão pouco com medo. Independente daquilo que tem falado ao meu ou ao seu respeito, independente daquilo que tem se apontado em direção à sua vida, não se cale, não fique com medo. Pastor, mas é um tempo difícil, como pregar nesse tempo? Como falar de Jesus nesse tempo? Irmão, esse é o tempo. Como eu vou levar a palavras para aqueles que verdadeiramente não têm promessa? Esse é o tempo de gerar promessa na vida dessas pessoas. Ei, há um Espírito que revela tudo isso dentro de nós, cara. Há um Espírito que fala dentro dos nossos corações. Assim como falou com Paulo também no verso 10. Pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer mal e te ferir. Ei, quando Deus fala que está conosco, é porque Ele está conosco verdadeiramente. Quantas das vezes você confiou em homens? Quantas das vezes você confiou em sangue, em carne, em pessoas, e na hora que você estava caminhando, achando que elas iam te acompanhar, de repente elas te abandonaram. Mas tem uma palavra de Deus em direção a mim e a sua vida. Deus está declarando o quê? Pois eu estou contigo. Deus está declarando, pois eu estou contigo. E Ele fala, não precisa ficar com medo. Amém, irmãos? E continua pregando e não te cales. Amém? Deus está declarando, o Senhor Jesus, o Espírito está declarando, eu sou contigo, eu estou do seu lado, cara. Mas pastor, é Paulo. Deus está falando para Paulo, Jesus está falando para Paulo, o Espírito está revelando para Paulo. A palavra de Deus vai nos declarar que Jesus é o mesmo ontem e hoje e sempre será. Aleluia, irmãos. Jesus não mudou.
O mesmo Espírito que revelou no passado, revela agora também no dia de hoje, chamado presente. Isso também está preparado para revelar no futuro. O mesmo Espírito que revelava para Paulo, ele não mudou, ele não envelheceu, ele não morreu, ele continua vivo, amém? Ele continua vivo, ele continua no nosso meio, ele continua liberando palavras de vida eterna, ele continua verdadeiramente revelando as coisas grandes aos pequeninos. Então não é tempo de retroceder, não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de calar a sua boca. Pastor, mas é um tempo difícil. Eu digo para você, irmão, não há impossível para Deus. Há verdadeiramente sobre nós o espírito de intrepidez, o espírito de ousadia, e é sobre esse espírito que nós vamos pregando, que nós vamos caminhando, que nós vamos falando no amor de Jesus Cristo. Ei, um não quis, mas tem alguém que está prestes a receber a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ei, sempre haverá um coração para ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas pastor, eu sou criticado pelos judeus, sou criticado pelos religiosos, sou criticado. Sim, eu sou. Eu posso ser criticado. Nós podemos ser criticados. Mas o Espírito que está em nós, irmão, nunca vai mudar nada, cara. Quem tem nos justificado nesse tempo é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus. Quem tem gerado palavra de vida eterna é Ele. Sabe, eu não sei a notícia que você recebeu, eu não sei a forma que as pessoas têm apontado você. Julgarem sempre vão te julgar, te rebaixarem sempre vão tentar. Mas coloca algo dentro do seu coração. A tua capacidade, ela não vem de você mesmo. A tua capacidade, ela vem do Senhor. Irmão, você pode ser a pessoa mais intelectual que existir. Você pode ser a pessoa mais sábia que existir. Você pode ler um livro todos os dias. Você pode mergulhar em livros. Ei, se o Espírito não gerar vida, se o Espírito não gerar essência, se o Espírito não gerar unção, você nunca vai ser nada, cara. Mas a partir do momento que você se põe à disposição do Espírito Santo, a partir do momento que você se põe à disposição do Senhor Jesus, independente se tem alguém rejeitando a palavra que sai da sua boca, sempre lá fora, ou sempre em algum lugar, vai ter alguém que vai estar recebendo a palavra que vem do trono de Deus. Agora há pouco eu estava conversando com o irmão Jorge, e nós estávamos falando acerca de ser religioso. Nós estávamos comentando sobre isso. E, irmãos, a religião ela mata, cara. Quando você começa a ler a palavra aqui, você vai começar a entender que a religião mata tanto que ela rejeita as coisas que trazem vida, Jorge. E o que traz vida, irmão? É Jesus. Os judeus estavam rejeitando vida. Eles estavam rejeitando a palavra do Messias. Eles estavam rejeitando verdadeiramente a boca de Deus naquele tempo, que era o Espírito Santo que estava usando o apóstolo Paulo. Mas chega um determinado momento que Paulo pega, sacode as suas vestes, bate a poeira dos seus pés, declarando: ó, vocês estão rejeitando, mas eu vou pregar para quem quer, eu vou falar para quem quer ouvir. Eu quero falar para um coração que está disposto a querer transformação, mudança. Eu vou verdadeiramente pregar para aqueles que verdadeiramente sabem que dentro de si não tem salvação, mas na hora que eles escutarem o evangelho da salvação, na hora que eles escutarem que Jesus tem uma novidade de vida para eles, eles vão se render ao Senhor, eles vão se transformar. Ei, eles não são religiosos, cara. Eles são pessoas que querem ouvir palavras de vida eterna, independente da fonte que vai fluir, independente de quem vai sair. Ei, se você está diante dessa transmissão, não se torne um religioso.
Que cada palavra que você receber, ela venha arder no seu coração. Que cada ensinamento vindo da parte do Senhor venha queimar dentro de si. Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia 50 vezes. E daí, irmãos? Você pode ler, mas se você não conhecer o autor desse livro, que se chama Jesus, que se chama Espírito, que se chama Yeshua HaMashiach, ei, se você não entender que essa é a boca de Yahvé, o Senhor, você pode ler ele 1000 vezes, mas a partir do momento que você começa a conhecer, a partir do momento que você começa a relacionar com ele, você vai começar a entender que a Bíblia não é um livro, ela é a boca de Deus falando face a face com você. Você vai entender que é a boca de Deus falando face a face com você, cara. Algo que eu sempre falo: Deus você não estuda, Deus você experimenta. Depois de experimentar, você estuda. Nós precisamos experimentar Deus. Nós precisamos experimentar quem Ele é. Nós precisamos gerar essa intimidade, a ponto do dia da nossa fraqueza, o Senhor vir numa visão e falar: não tenha medo. Nós temos que gerar uma intimidade a ponto de ouvir a voz de Deus falando: continua pregando e não te cales. Meu Deus, que é isso? Que intimidade é essa, cara? Ei, começa a mergulhar no oceano do Espírito. Começa a buscar a presença de Deus, cara. E começa a orar para Ele. Fala: Senhor, me apresenta, assim como o Senhor um dia se apresentou a Paulo. Se apresenta diante de mim, Deus. Eu não sei nada da sua palavra. Eu não sei nada. Mas eu sei que o Senhor é vivo. E que teu Espírito é uma pessoa. Então que Ele se apresenta diante de mim, a ponto do que eu posso apalpá-lo, cara. A ponto que eu posso tocá-lo, a ponto que eu posso beijá-lo, a ponto que eu posso verdadeiramente sentir Ele enxugando as minhas lágrimas, limpando o meu coração, dizendo que para mim há salvação. Ei, irmãos, começa a entender o ponto que você tem que ter intimidade com Deus. O ponto que Deus vai falar: não tenha medos, continue pregando e não te cales, pois eu estou contigo, e nenhuma pessoa ousará fazer mal ou te ferir, porquanto tenho muita gente nessa cidade. Aleluia. Coloca essa palavra dentro do seu coração. Coloca essa palavra dentro do seu coração. Comece a entender qual é o Deus que você tem servido. É aquele que fala: não temas e não cales. É aquele que fala: eu sou contigo. Dá uma chance para esse Jesus entrar dentro do seu coração, cara. Dá uma chance para esse Espírito transformar o seu coração. Pastor, tem 30 anos de evangelho, e daí, irmão? Você pode ter nascido junto com Moisés, cara, e está vivo até hoje. Mas se você nunca experimentou a Jesus Cristo, posso te dizer algo: você é só mais um religioso na face dessa terra que nunca experimentou o amor do Deus vivo. Essa noite nós vamos cantar a última canção. Nós vamos adorar o Senhor. E no momento que estivermos adorando, você vai fazer um voto de intimidade para com o Senhor. Você vai fazer um voto de intimidade para o Deus vivo, para o Deus Todo-Poderoso. Deixa isso ser gerado dentro de você, cara. Deixa isso ser gerado dentro do seu coração. Deixa isso ser gerado dentro da tua alma. Vamos adorar. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir.
Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor, teu grande amor. Teu grande amor, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia, Deus. Aleluia. Chama lá, Yashô. Queimando de amor por ti. Oh, Espírito. Espírito, Queimando Espírito. de amor por ti. Exala a tua bondade. Queimando de amor por ti. Exala a tua bondade. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia, irmãos. A bondade do Senhor está no ambiente de glória, onde você está buscando Ele. Ele é bom. Ele é bom. A bondade do Senhor tem estendido de geração em geração. A bondade do Senhor tem estendido de geração em geração. Irmãos, antes de finalizar essa live, sobre essa palavra, eu quero deixar um pequeno testemunho. Há tempos que nós temos que pegar algumas coisas que traz à nossa memória. Quem nós fomos e quem nós somos hoje. E como foi gerada a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Ainda hoje pela manhã eu estava conversando com a minha mãe. E ela estava me declarando algo muito interessante, que fala acerca de quando eu nasci. Pastor, você vai falar desde quando o senhor nasceu? Não. Mas ela começou a declarar algo que desde quando eu estava no ventre dela, eu nasci prematuro. E verdadeiramente, desde quando eu fui gerado, o inimigo tentou tirar a minha vida. No parto, depois de um tempo, de quando criança, eu fui levado para uma igreja. Sim, que se chama Congregação Cristã. E ali minha mãe diz que ali eu estava entre a vida e a morte. E lá eles têm um hábito de pegar o azeite e te ungir tanto para a vida quanto para a morte. E ali naquele lugar o ancião
me ungiu, assim diz a minha mãe. Eu estou ungindo ele hoje. Se ele vai viver, eu não sei. Ou ele vive no tempo que se chama hoje, ou ele vai morrer. E ali desceu unção. E foi lançada uma promessa, que a obra que o Senhor tinha sobre a minha vida seria algo extraordinário. E depois daquele tempo que teve aquela unção, a minha mãe foi declarando que ali teve um vigor, verdadeiramente um fôlego de vida foi voltando. E ainda hoje ela estava declarando que todas as vezes que eu ficava doente era sempre quase para a morte, e todas as vezes o Senhor dava o livramento. E esses dias eu estava verdadeiramente olhando algumas fotos que ficou arquivada de anos e anos e anos atrás no meu e-mail, porque eu tenho um e-mail que é muito antigo. Eu estava vendo cada detalhe, cada lugar que eu passei, igrejas que verdadeiramente eu e minha esposa administramos uma igreja numa cidade chamada Monte Belo, que foi uma bênção vindo da parte do Senhor, foi um conhecimento ímpar. E depois também tinha algumas fotos de quando a gente auxiliava a igreja do tempo daqui, a igreja que a gente era antes. E ali eu fui vendo várias fotos. E depois o Senhor me trouxe também algumas outras fotos ali dentro daquele celular, de quando começamos a igreja. Eu estava ali no Parque 2. Cada início, cada detalhe. Eu me lembro que eu queria ser um pastor reconhecido como um pastor velho, para que as pessoas pudessem respeitar. E ali, olhando cada foto, eu fiquei 1h30 olhando as fotos. Cada foto, os olhos enchiam de água. Cada pessoa que passou na minha vida, cada pessoa que profetizou. E de repente, olhando, o Espírito Santo veio e colocou algo dentro do meu coração. Pode ser um dialeto no dia de hoje, mas foi algo que Ele colocou dentro do meu coração. Não foi o que Ele falou, foi algo que Ele colocou dentro do meu coração. Você não caiu de paraquedas. Você não está na face dessa terra por um acaso. Eu te coloquei aonde coloquei, não foi em vão. E ali eu comecei a levar meu pensamento a Cristo e a entender, irmãos, que na nossa vida nós somos movidos de ciclos. Eu comecei a acreditar que aquele que tem uma promessa, enquanto a promessa não se cumprir, irmão, nós não vamos morrer. Deus tem um propósito maravilhoso em direção às nossas vidas, independente daquilo que fala ao meu ou ao seu respeito. Pessoas que aqui estão filmando, as pessoas que estão lá atrás na mídia, o irmão Jorge que está aqui, irmãos, desde o ventre da mãe, nós fomos levantados, instituídos como profeta, assim como está no livro de Jeremias, no capítulo 1. Hey! Então nós temos que começar a compreender. Você que está diante dessa live, você que está diante dessa palavra, não te cales, não tenha medo, porque o Senhor é conosco, cara. O Senhor é na nossa vida. Começa a compreender, meu. O inimigo vai tentar te parar de todas as circunstâncias. Ele vai tentar colocar enfermidade. Ele vai tentar te levar pessoas religiosas para tentar te parar, cara. Mas você não pode desistir do propósito que Deus tem para a sua vida. Não te cales. Continua pregando. Continua falando. Continua prosseguindo no Evangelho de Jesus Cristo. Não no Evangelho da prosperidade, não. Não no Evangelho das coisas materiais, não. Busque o reino, a justiça, e assim as demais coisas serão acrescentadas sobre a sua vida, amém? Vai buscando a face do Senhor, vai buscando a glória dEle, vai querendo mais do Espírito. Por quê, pastor? Por quê? Porque se há algo gerado dentro de você, se há uma presença gerada dentro do seu coração, no tempo de Deus ela vai fluir. Começa a trazer à memória tudo aquilo que você já passou, cada livramento que o Senhor te deu. Sabe por que hoje você está de pé?
Um é pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia e pela graça, um favor não merecido vindo da parte do Senhor. E outra, porque verdadeiramente o Senhor nos separou para o tempo que se chama hoje. Pastor, é um tempo difícil, o Senhor nos separou para o tempo difícil. Pastor, os dias são maus, o Senhor nos separou para o dia mau. Senhor, pastor, os dias são de desertos, o Senhor nos separou para os dias de deserto. Pastor, é dia de vale, o Senhor passou, aliás, o Senhor nos preparou para passar no dia de vales, para que nós possamos chegar nos montes mais altos. Ei, não desista, continua pregando, continua nos caminhos de Jesus Cristo, independente daquilo que os religiosos vão falar. Comece a gerar esse amor, assim como diz o louvor, é gritando de amor. Se apaixone outra vez pelo Ele, cara. Se apaixone outra vez por Senhor Jesus. Vai lá agora, entra no seu quarto em secreto, Mateus 6:6, vai lá. Mateus 6:6, vai lá, entra no seu quarto secreto e começa a buscar ao Pai. Se você já está dentro do seu quarto em secreto nessa live, irmão, vai buscando a presença dEle, se apaixona de novo. Começa a chorar de amor, começa a acordar nas madrugadas, começa a clamar e querer mais da presença do Senhor. Aleluia, irmão, estou falando demais, mas gera essa intimidade dentro do seu coração. Você vai ver como o Espírito anela por ti, cara. Você vai ver como é maravilhoso que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém, irmãos? Recebe essa palavra vindo da parte do Senhor. Recebe essa palavra vindo da parte do Deus vivo. Recebe. Glória a Deus. Se você está nessa live, se você está acreditando e recebendo essa palavra, põe um amém aí. Pastor, o que significa amém? Que assim seja. Aleluia. Vai pôr no amém, vai pôr no amém, vai pôr no amém, vai pôr no amém. Sorte que não tem áudio, né, irmão? Nas lives, não, todo mundo. Glória! Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vamos terminar essa live, tá? Irmãos, agende aí. Amanhã, às 19 horas, estaremos aqui. E no domingo, às 19 horas, também estaremos. Faça esse compromisso. Faça da sua casa um ambiente de glória. Aleluia. E aonde você está, quero liberar uma bênção apostólica em direção à sua vida. Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família. Assim nós declaramos, assim nós profetizamos, tanto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, fica com o último louvor aí, em nome do Senhor Jesus. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar.